Evangelho de Mateus, no capítulo de número 10. Graças a Deus. Deus é bom. Evangelho de Mateus, capítulo 10. Eu quero ler com você uma passagenzinha aí de Jesus, no momento em que ele vai falar aos seus discípulos, aos seus seguidores. E versículo 5, depois de escolher os 12 apóstolos, Jesus então ele vai dar uma palavra a esses homens. Diz assim: a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades samaritanas, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguires, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, e expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não vos proveis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Em qualquer cidade ou povoado em que entrares, indagai quem neles é digno, e aí ficai, até vos retirardes. Ao entrares na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se, porém, não for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber nem ouvir as vossas palavras, ao sair daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade, diz a palavra de Deus. Você pode sentar em nome de Jesus. O nosso tema do ano é conhecer Jesus. Conhecer Jesus. Mas há um preço. Vivemos um momento que o Evangelho, ele virou um sorrisal, Você bota na água e se dissolve. Um Evangelho água com açúcar, em que as pessoas não querem ouvir sobre arrependimentos, abandonar pecados. Eu recebi no meu WhatsApp alguém, que depois eu procurei saber quem era, um dos pastores aqui da cidade. Ele me postou a seguinte frase, que ele vinha procurando na internet, nas redes sociais das igrejas, alguma mensagem que falasse sobre arrependimento. E ele ficou triste, porque ele começou com as igrejas conhecidas da cidade, e não encontrou mensagem. Ele falou que passou horas ouvindo mensagens, e não ouviu mensagens que falassem de arrependimento. E por um acaso, ele viu no Instagram dele, Nova Vida, ele gostou do nome, diz ele que viu a minha foto, e falou assim: pastor, a sua foto me chamou a atenção, o senhor tem um rosto agradável, gostei de ver o senhor. Eu falei: amém. Só queria que me chamasse de bonitão, lindão, mas vai lá. Ele então falou: pastor, eu encontrei aí em janeiro desse ano uma mensagem de vocês aí, falando de arrependimento. Pastor, é isso mesmo. Precisamos pregar sobre arrependimento e mudança de vida, esse é o Evangelho. Jesus, era a mensagem de Jesus, mensagem de João Batista, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Essa é a mensagem da igreja. Mudança de vida, abandonar pecados, transformação de vidas, ter um encontro com Jesus e permanecer na presença de Jesus, ter comunhão com o Senhor, conhecer Jesus. Mas o Evangelho, irmãos, tem um preço. O Evangelho tem um preço alto, que não é pregado, não é dito. Venha como você está, mas você não pode permanecer como você é. O Evangelho tem que mudar você, seu comportamento, suas atitudes, seus pensamentos, seus relacionamentos profissional, familiar, afetivo, amizade. O Evangelho tem que impactar você, tem que causar um terremoto na sua vida. Tem que haver uma mudança radical e real em você. O Evangelho que não transforma, que não muda, só te convence de que Jesus vai abençoar você, que Jesus vai te dar isso, vai te dar aquilo. Esse não é o Evangelho de Jesus.
Esse não é o evangelho pregado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui você acabou de ler um texto que deixa muito claro isso. Olha o que Jesus falou para esses homens. Simples, ó. Vocês vão fazer apenas isso. Ó. Versículo 8. Vocês vão curar enfermos. Facinho, né? Curar enfermos. Bem facinho. Vocês vão, está muito fácil isso. Vocês vão ressuscitar mortos. Alguém aqui já ressuscitou algum morto? Algum? Alguém aqui tem um testemunho para contar? Ó, Deus me usou para ressuscitar alguém. Purificou leproso. Você já alguma vez foi usado por Deus para expelir demônio? O Senhor Jesus, Ele coloca, irmãos, um patamar alto. A vida cristã, conquanto seja uma vida comum, simples, mas é uma vida cristã que exige um nível de comunhão e de andar com Deus, de resultados, espiritualmente falando, da nossa vida espiritual, da nossa conversão. Jesus separou 12 homens e mandou eles irem na frente dele. E vocês vão curar enfermos. Eu fico, se eu tivesse meio daqueles 12, eu fico assim, como vai ser isso? Como é que eu vou curar dor? Como é que eu vou curar os enfermos? Senhor, como é que eu vou ressuscitar mortos? Senhor, como é que eu não sou o Senhor? O Senhor impôs, o Senhor colocou a mão sobre um leproso, o leproso foi limpo. O Senhor ressuscitou a filha de Lázaro, de Jairo, né? O Senhor mandou Lázaro, sai para fora, 4 dias morto. O Senhor foi lá e ressuscitou aquele homem. Eu falei, o Senhor curou tantos enfermos, tantas pessoas doentes, expeliu tantos demônios, e agora o Senhor está dizendo para eu fazer isso. Agora sou eu que o Senhor está mandando eu fazer isso. E aqueles homens foram. Aqueles homens foram. Essa mensagem, irmãos, é a mesma desde sempre. Deus chamou a mim e a você para sermos nas mãos dEle aqueles que vão curar os enfermos, que vão ressuscitar mortos, que vão purificar leprosos, que vão apregoar o ano aceitável do Senhor. O Senhor chamou a sua igreja para manifestar o poder de Jesus, o poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para expelir demônios. De graça recebemos, de graça devemos dar. Quando os apóstolos foram para o templo, havia um paralítico na porta do templo, pedindo esmolas. Mas não foi isso que a igreja foi chamada para fazer, dar esmolas. A igreja foi chamada, você e eu fomos chamados para dar o poder de Deus. E o poder de Deus não é para qualquer um, nem de qualquer jeito. O poder de Deus exige, volte aqui por favor. O poder de Deus exige compromissos, responsabilidades, renúncia. Há um preço para que o poder de Deus possa se manifestar. Há um preço. E é sobre isso, nessa noite, que eu quero meditar com você. Se você continuar no capítulo 10, segundo a minha versão aqui, que é da Sociedade Bíblica do Brasil, você vai ver que esse capítulo 10 tem 4 subtópicos depois. As admoestações, versículo 16 ao 23, os estímulos, versículo 24 ao 33, as dificuldades, versículo 34 a 39, as recompensas, versículo 40 a 42. Me parece que no tempo que a gente vive, só se prega os estímulos e as recompensas. Não se fala das dificuldades. Não se fala das admoestações. Dentro das admoestações, Jesus está dizendo para a gente assim, igreja, ó, mandei os 12, Jesus enviou a igreja, estou enviando vocês como ovelhas para o meio de lobos, versículo 16, aí na sua Bíblia, 10, 16, nós somos ovelhas no meio de lobos, nós não somos lobos transvestidos de ovelhas, porque houve uma mudança em nós. Você não é mais um pecador, eu também não sou mais um pecador. Nós somos santos, fomos santificados por causa de Jesus. Você já não é mais um lobo, você agora é uma ovelha do Senhor. E há uma mudança radical, porque lobo é um predador, ovelha não é predadora. Há uma mudança, a conversão está aí. Éramos um dia lobo, agora somos ovelhas. Éramos um dia assim, agora não somos mais, porque Deus nos transformou.
Jesus entrou nas nossas vidas para nos transformar. Não dá para dizer que somos cristãos tendo comportamento de lobo, tendo comportamento de predador. Nós temos que ter um comportamento de ovelha como Jesus, calada, muda, foi para o matador, não é assim que a palavra nos ensina? O texto do capítulo 10, que são as admoestações, ele vai dizer o seguinte, que nós seremos odiados, nós seremos traídos, nós seremos perseguidos. Você quer ouvir isso? A maioria das pessoas não quer ouvir isso. Quer ir para a igreja e dizer, você vai ganhar, você vai ter um galardão. Você sabe que até o cabelo da sua cabeça estão contadas? Porque Deus é contigo. Capítulo 10, versículo 30, estou lendo a Bíblia, tá? Está na Bíblia, 10, 30. Nós queremos ouvir um evangelho só de benefícios, só o que Deus pode fazer por mim, só o que Deus pode agir na minha casa, nos meus filhos, nas minhas finanças, no meu trabalho, na minha renda. Queremos esse evangelho. Mas o evangelho que tem essa parte, com certeza, também tem outro lado do evangelho, que é o preço a pagar, que é o que nós muitas vezes ou não sabemos ou não queremos saber. Há um preço a pagar. E esse preço a pagar, já citei para você aqui, do versículo 16, que são as admoestações, até o versículo 23, se você ler aí, traição, ódio, perseguição. Quem segue Jesus, quem conhece Jesus, não está isento da perseguição, da traição, do ódio alheio. Muitas vezes as pessoas nos odeiam de graça. Você não fez nada, mas a pessoa te odeia. Você não fez nada, mas você é perseguido no seu local de trabalho. Você é perseguido onde você mora. Você é perseguido onde você estuda. Na sua profissão. Aí você fica se perguntando, mas Deus, sou teu filho, sou tua filha, eu te sirvo, estou na tua casa. Sim, amado, ok. Mas é o preço a pagar. Há um preço a pagar. Jesus enviou aqueles 12 homens e disse, vocês vão fazer tudo isso, mas tem um problema. Quando você for na casa de alguém, e esse alguém não te receber, fica triste não, sacode o pé e segue sua vida, vá para outra casa. Lá no final, haverá menos rigor, versículo 15, para Sodoma e Gomorra, do que para aquela casa que fechou a porta para você. Aquela casa que te odiou, aquela casa que te perseguiu. Irmãos, tem uma coisa que você precisa aprender, que a vingança pertence a Deus. Não cabe a mim e a você nos vingar de nada. Não cabe a mim e a você desejar o mal para alguém. Esse não é o evangelho. O evangelho diz para perdoar 70 vezes 7. O evangelho fala de virar o rosto, se batendo para a face virar outra. O evangelho de Jesus, irmãos, é uma contraposição aos valores que esse mundo advoga, prega e ensina. Ensina. Então, quando falamos de dificuldades, dificuldades, quando Jesus vai falar de dificuldades, eu sei que talvez você não tenha lido isso, então vamos ler juntos? Faço questão que você lê comigo, 10:34. Olha o que Jesus chama de dificuldades de um seguidor dele. Não pensei que vim trazer paz à terra. Peraí, calma aí. Ele não é o príncipe da paz? O governo está sobre os seus ombros? Ele não veio para isso, trazer paz? Está aí na sua Bíblia. Não vim trazer paz. Ele veio trazer salvação. Paz com Deus, com o Senhor. Nos reconciliar com Ele. Não na terra. Ok? Entenda isso. Então Ele está dizendo para mim e para você, mas não vim trazer paz, mas espada. Há uma guerra aí. Vem luta aí. Vem problema para a gente lutar. Tem que pegar na espada. Tem que lutar, tem que guerrear. Versículo 35. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai,
entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim, vou ler com você, 36. Os inimigos do homem são quem, irmãos? O vizinho? O estranho? Hã? O vizinho, os inimigos do homem serão os da sua própria. Não sei o que está dizendo. É a palavra. Jesus falando. Há um preço a pagar. Há um preço a pagar. Muitas vezes você vai se ver em situações em que alguém da sua família vai se levantar contra você, vai lhe trair, vai lhe odiar, vai fingir, na sua frente bate suas costas, ri para você, mas nos bastidores fala mal de você, fofoca de você, deseja o seu mal. Você conta que algo bom aconteceu com você, ela ri, demonstra que está alegre com você, mas na verdade ela está desejando o seu mal, está te odiando, querendo que você não se dê bem na vida, que você não prospere, que você não seja feliz no seu casamento, na sua família, no seu lar, na sua vida financeira, profissional, sei lá. Os inimigos sendo na própria casa. E note que Jesus falou divisão, homem e seu pai, filho e sua mãe, nora e sogra, casa, lar, família. Família. Há um desafio, irmãos. Há um desafio. Versículo 37. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim, falou Jesus. Quando vamos pesar alguma coisa entre o reino, entre o Senhor Jesus e a nossa família, nós temos que ler esse versículo. Tem que prestar atenção no que Jesus está aqui dizendo. Será que amamos mais? Quem? Quem nós amamos mais? A quem nós daríamos a nossa própria vida? Quem? Jesus falando. Esse é o Evangelho. Um evangelho que é pregado aí vai dizer, não, ame a sua família, cuide dela, mas não fala que haverá momentos em que você vai ter que fazer uma opção, que você vai ter que fazer uma escolha, que você vai ter que fazer uma renúncia. Renúncia é uma palavra que ninguém quer ouvir, porque ninguém quer renunciar a nada, ninguém quer abrir mão de nada. Nós queremos pouco. Eu tinha um colega de trabalho que dizia o seguinte, o pirão é pouco, o primeiro meu. De uma sociedade egoísta, ninguém abre mão de nada, quer tudo para si, enquanto o Evangelho prega o contrário, que você reparta até aquilo que você tem, até o pouco que você tem, você deve repartir com quem não tem. Esse é o Evangelho. Conhecer Jesus, irmãos, vai nos confrontar com isso. Conhecer Jesus vai nos confrontar com aquilo que Ele ensinou. Versículo 2 vai dizer, e quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. Então, ser cristão é um desafio. Ser cristão exige de nós uma dependência completa de Deus. Como precisamos da pessoa do Espírito Santo habitando dentro da gente, morando aqui dentro da gente. Porque quando formos enfrentar essas dificuldades, ou enfrentar, ou vivenciar essas admoestações como ovelha no meio de lobos, nós temos que ter a segurança de que Deus está com a gente. Sabe o que a gente vê nesses dias? Quando a pessoa está na igreja, começa a enfrentar problemas, a primeira reação dela é não ir mais à igreja, é parar de orar, é parar de buscar Deus. Ela começa a culpar a Deus. Deus, isso está acontecendo porque o Senhor permitiu. Hoje de manhã eu estava conversando com uma senhora, ela viciada. Ela pediu se eu podia orar por ela. Eu falei, claro que eu oro por você. Mas antes de orar por ela, aquela mulher chorou, me contou a vida dela todinha. Eu não sabia se orava por ela ou se chorava junto com ela. Uma história tão trágica, tão triste. Ela perdeu a filha para o tráfico, e o tráfico matou a filha dela. E ao matar a filha dela, o netinho estava no colo, matou o netinho junto. Num só dia, ela perdeu a filha e o único neto. Num só dia. E ela queria que a filha voltasse e tal. A mãe
disse para ela que era uma mulher maldita, que nada da vida dela dá certo. Quando ela foi buscar o consolo com a mãe, com a família, a mãe dela foi dizer para ela que era uma pessoa maldita, que não queria ela na casa dela. Ela teve que se virar e arrumar um barraquinho para morar. Uma mulher que, contando uma série de dificuldades da vida dela, e eu falei, Senhor, o que eu falo para essa mulher, Senhor? O que eu ministro para ela, Senhor? O que eu falo para ela? Aí uma hora ela falou assim, pastor, vocês pastores, vocês têm um nível maior. Eu falei, não, querida, sou ser humano igual a você. Ela regalou o olho e me olhou. Como assim, pastor? Falou, querida, eu também sofro, eu também choro, fico triste. Você chora? Botou a mão na cintura. Você sofre, pastor? Sofre, mano. Vou te contar um pouquinho lá de casa. Aí contei um pouquinho da minha casa, do sofrimento da família e tal. Pastor, não sabia disso. Pois é. Olha só. Aí fui conversando com ela, falar para ela do amor de Deus. E quando eu falei para ela que Deus a amava, ela começou a chorar copiosamente. Ela chorava, sem ter como parar. Aí eu falei, Senhor, o que eu faço com ela agora, Senhor? Aí Deus me deu a direção de colocar a mão sobre ela e pedir paz ao coração dela. E assim eu fiz, colocar a mão sobre ela e pedir, Senhor, coloca paz no coração dela. E quando eu fiz isso, ela foi parando de chorar, foi parando e parou. Aí quando eu terminei a oração, ela abriu os olhos, fez um sorriso, falou, pastor, estou mais calma agora. Essa paz que o Senhor falou entrou aqui no meu coração. E ela dizendo que um dia frequentou a igreja, um dia se batizou nas águas, um dia trabalhava na casa do Senhor, mas por N problema da vida dela, ela se afastou da igreja. Por N situações particulares dela, ela se viciou em crack, se viciou em cigarro, em bebida. E agora ela estava tentando voltar para a casa do Senhor, ela mora de frente a uma igreja. Eu falei, vá para a igreja. Você mora de frente à igreja? Vá para a casa do Senhor. Faz da casa do Senhor a sua segunda casa. More lá. Tem culto de manhã, de tarde, de noite, frequente, participe, se envolva. O Evangelho, irmãos, de Jesus Cristo, é o Evangelho que traz aquilo que o ser humano mais precisa. Não é dinheiro, não é saúde, não é bem-estar. O que o ser humano mais precisa é de salvação, é de conhecer Jesus, o príncipe da paz, trazer paz no meio do caos, no meio da confusão, das perdas, das derrotas, da tristeza. Você recebeu uma paz que não tem explicação, uma paz que excede todo entendimento, invade nosso coração, quando nós conhecemos o Senhor Jesus. O Evangelho do Senhor, ele vai nos levar a esse confronto da nossa realidade com aquilo que nós cremos. Há um provérbio 24, eu acho, que vai dizer assim, que no dia da angústia, se te mostras fraco, a tua força é pequena. No dia da angústia, se você se mostra fraco, a tua força é pequena. Irmãos, infelizmente, nós encontramos isso dentro da igreja. No dia da angústia, as pessoas não conseguem, com a sua fé, dizer, não, vou esperar em Deus, Deus está comigo, eu confio nele. Não consegue, no meio da tristeza, no meio do luto, no meio da perda, dizer como Jó falou, Deus me deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Infelizmente hoje, vivemos um tempo em que o Evangelho, o conhecer Jesus, ficou meio que lateral, ficou meio que apêndice, meio que de lado. Enquanto o Evangelho nos chama para conhecer Jesus, nos exorta a conhecer Jesus, a andarmos com Jesus. Eu quero encerrar, irmãos, lendo com você alguém na Bíblia, que é um testemunho vivo das admoestações, das dificuldades, que é a parte do preço a pagar, e também dos estímulos e das recompensas, que são as bênçãos que vem aquele que busca conhecer o Senhor. Esse alguém que eu quero apresentar a você, eu sei que você o conhece, esse alguém é o apóstolo Paulo.
Abra, por favor, Filipenses capítulo 3 da sua Bíblia. Conhecer Jesus. Quando eu conheço Jesus, eu encontro forças para dizer não ao pecado. Quando eu conheço Jesus, eu passo a entender a necessidade de me santificar, de buscar mais a Deus, de ter mais comunhão com o Senhor através da sua palavra, de ler mais a Bíblia, de frequentar mais a igreja, de participar mais dos cultos, das celebrações, das programações da casa do Senhor, de não me afastar da comunhão, da igreja, da comunhão dos irmãos. Quando eu conheço Jesus, eu começo a valorizar a grande bênção que o Senhor nos deu, que foi a salvação. Eu começo a supervalorizar, e devemos fazer isso, que é uma outra grande bênção que o Senhor Jesus nos deu, foi ter enviado outro Consolador, o Espírito Santo, para estar conosco. Filipenses 3. O apóstolo Paulo, no versículo 7, vai dizer assim: mas o que para mim era lucro, isso considerei por perda por causa de Cristo. Cristo, 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 Cristo. Eu renunciei. Olha para cá, por favor. O apóstolo Paulo, ele renunciou. Ele era fariseu dos fariseus. Ele era um homem que tinha uma linhagem, um legado, uma formação. Era um homem que detentor de bens, patrimônio, um homem saudável, um homem reconhecido, um homem de mídia, vamos assim dizer, nos dias de hoje, né? Seria alguém que tivesse muitos seguidores, ele era um cara ouvido, né? Homem famoso. Ele considerou tudo por perda, mas com motivo. Qual foi o motivo de ter considerado perda? Por causa de Cristo. Eu creio que a vida cristã começa aí. A vida cristã começa quando a gente percebe que Cristo tem que ser prioridade no coração da gente. Que Cristo tem que ser prioridade na vida da gente. As demais coisas nós temos que considerar como perda, lateral. E Cristo no centro das nossas vidas. O restante fica na lateral. Mas no centro tem que ser Jesus. É que Paulo está aqui fazendo. Paulo está aqui nos dizendo o que foi que ele fez. Eu considerei perda por causa de Cristo. Tudo que eu conquistei, a linhagem que eu vi. Olha, o apóstolo Paulo, ele é da tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim, ela tem uma marca dada por Jacó. Quando Jacó abençoou seus filhos, e um deles era Benjamim, o mais novo, Jacó falou assim de Benjamim: Benjamim, você é lobo, que despedaça a presa e reparte os despojos no outro dia. Que palavra estranha, né? De um pai para um filho, né? Mas ele está profetizando. Jacó está profetizando a vida de Benjamim. A tribo de Benjamim era a menor das tribos. A tribo de Benjamim, foi dela que vieram reis, como Saul. Saul é da tribo de Benjamim. Paulo também da tribo de Benjamim. E lobo, por que lobo? Porque Jacó profetizou lá atrás que a tribo de Benjamim seria como um lobo. Porque da tribo de Benjamim tinham os melhores guerreiros que estavam com Davi, que estiveram depois na história de Israel, né? E eles tinham uma particularidade. Os guerreiros da tribo de Judá, da tribo de Benjamim, eram a maioria deles canhotos. Estranho, né? Estranho a Bíblia informar isso, que eles eram canhotos. Mas amém. Eles eram diferentes, mas eram guerreiros. Eles não largavam o inimigo até derrotá-los. Iam até o final. Mas preste atenção, amado, em nome de Jesus. Se Saul, que foi rei em Israel, né, foi elevado por Deus, e lá ele se tornou um homem desprezível, Paulo, que era um homem desprezível, Deus colocou ele para cima. Olha que mudança maravilhosa. Você sabia
que das 12 tribos de Israel, a única que quase desapareceu foi Benjamim, justamente por ser a mais guerreira, por ser a mais implicante. Ela chegou a fazer guerra com as 11 tribos de Israel. Incrível, os benjamitas. Né? Incrível eles. Mas Paulo está dizendo, é perda. Ser benjamita é perda. Considerado por perda. Ter dinheiro, ter fama, ter seguidores, considerado por perda. O que eu estudei, a minha formação, meus diplomas, perda. Perda. Por causa de quem? Por causa de Cristo. Ele centraliza Cristo. Depois Paulo fala o seguinte, no capítulo 3, verso seguinte, o verso 8. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de quem? De Cristo Jesus. Presta atenção, mano. Presta atenção no que você leu. Tá aqui, deixa aqui na tela, ó. Sublimidade. Você sabe uma coisa, sublimidade? Sublimidade. Vou tentar te traduzir essa palavra. Sublimidade significa que tem muito mais valor. Então o apóstolo Paulo, ele considerou por perda, porque tinha algo de muito mais valor. Algo que era muito mais valioso para ele. O que era esse algo valioso, muito mais valioso para ele? O conhecimento de Cristo Jesus. Espera aí, a Bíblia está errada. Não teria que ser Jesus Cristo? Não tinha que ser o contrário? Por que Cristo Jesus? Ah, amados. Porque quando falamos Cristo Jesus, nós estamos enaltecendo a obra da redenção. O que ele fez na cruz. Ó, ele é o Cristo, porque ele foi na cruz e morreu no meu lugar. Ele é Jesus, o Messias, o enviado. Primeiro a minha salvação, depois a minha adoração a esse Jesus. O Cristo que foi à cruz morrer no meu lugar, se fez maldito no meu lugar, carregou as maldições que eram para mim, ele carregou sobre si. Então, para conhecer esse Cristo Jesus, eu abri mão do restante, eu renuncio o resto. É isso que Paulo está dizendo. Eu tenho algo muito melhor eu tenho, é conhecer Jesus. Se Paulo falou isso, que conhecer Jesus é muito melhor, acho que o Espírito Santo está puxando essa orelha, né? E você aí, e eu aqui. É muito melhor conhecer Jesus, mesmo com as admoestações, mesmo, irmãos, com as dificuldades. É muito melhor, é muito sublime, algo extraordinário, conhecer Cristo Jesus. E é o que você deve conhecer, e da sua boca levar pessoas para conhecer também o Cristo Jesus. Ele vai dizer o seguinte aí no versículo, toda hora me perco, 8, né? Sim, deveras tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Meu Senhor. Então eu tenho um dono. Eu centralizo Cristo e digo, Ele é o meu dono. Sou seu servo. Minha vontade acaba aqui. Importa agora a vontade dEle. É isso que importa. Para eu fazer a vontade dEle, eu preciso conhecê-lo. Eu preciso andar com Ele. Eu preciso estar na presença dEle. Por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, como lixo, como esterco, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Não estou mais interessado na justiça dos homens, não estou mais interessado na justiça do mundo, eu estou interessado na justiça de Deus. Uma mudança de um homem que decidiu conhecer Jesus, um homem que decidiu pagar o preço de seguir Jesus. E você conhece a história. Paulo foi apedrejado, Paulo foi perseguido, Paulo foi odiado, Paulo foi chicoteado.
Houve um ódio gratuito pelo apóstolo Paulo, assim, de pessoas. A Bíblia vai nos narrar isso. Muito ódio em relação a ele. Ele foi chamado de blasfemador, porque pregava um evangelho diferente do que a Torá ensinava. Paulo foi perseguido, foi morto, por causa da pregação do evangelho. É o preço, a renúncia. Ele abriu mão de tudo isso, sim, deveras. Considero tudo como perda, como esterco, como refúgio, né, como lixo. Eu fico pensando, irmãos, que nesses dias, como a igreja precisa se voltar para esse exemplo que é o apóstolo Paulo. No versículo 10, vai dizer assim, ó, para o conhecer. Meu Deus, ele cai do cavalo cego. Uma voz fala com ele, Paulo, Paulo, por que você me persegues? Quem é? Quem é? Eu sou Jesus a quem você persegue. Aí Paulo muda. De perseguidor da igreja, passou a ser perseguido. O evangelho, irmãos, é isso. Conhecer Jesus, há um preço a pagar. Dos seus negócios, muitas vezes não está tão próspero como de outros concorrentes. Das coisas para você ser mais difíceis. De você encontrar pessoas que vão te odiar de graça, vão tentar puxar seu tapete. Vão falar mal de você, vão mentir a teu respeito. Vão fazer fofoca de você. Porque você é luz. Porque você pertence ao reino. Porque Jesus é Senhor da sua vida, está centrado no seu coração. Há um preço a pagar, o evangelho não é água com açúcar, não. Jesus falou para os seus discípulos que o cálice que ele tinha de beber, eles não poderiam beber naquele momento. E nós estamos bebendo o cálice que vem do Senhor. Uma mudança que só o Espírito Santo pode fazer dentro da gente. Só o Senhor pode fazer essa mudança no coração da gente. E nos fazer voltar à palavra dEle. Para o conhecer. O apóstolo Paulo vai dizer. Para o conhecer. E é interessante que o apóstolo Paulo escreve isso para a igreja em Filipe. Ou os filipenses. Essa carta é conhecida como a carta da gratidão. Como a carta da alegria. Essa carta quer dizer isso. Mas o apóstolo Paulo, esqueci de falar isso, que é também interessante falar para os irmãos. Deixa eu voltar aqui no texto. Paulo é da tribo de Benjamim. Benjamim significa filho da felicidade. Uma felicidade que não é por ter casa, carro, emprego, dinheiro. Uma felicidade porque temos Jesus no coração da gente. Temos paz no coração da gente. Temos um Deus que zela por nós, que vela por cada um de nós. Temos a salvação que Jesus conquistou para a gente. O meu nome e o seu nome estão escritos no livro da vida e do Cordeiro. Se você morrer aqui agora, você vai entrar no céu. Que privilégio nós temos. Que privilégio. Conhecer Jesus, irmãos, há um preço a pagar. De conceitos, preconceitos, temos que abandonar valores que a gente achava que eram corretos, mas a Bíblia vai dizer outros valores. Vai apontar outros caminhos que nós estamos acostumados a viver, acostumados a fazer. E a Bíblia vai dizer, não, esse caminho não, esse caminho é esse aqui, ó. É para cá. A Bíblia vai te apontar outro caminho, outro comportamento, outras palavras, outro jeito de ser, de agir, de reagir. Isso é obra do Espírito Santo. O apóstolo Paulo vai dizer de um lavar regenerador, renovador do Espírito Santo. Ah, Cristo Jesus. Vem fazer isso com a sua igreja. Vem fazer isso com a gente, Senhor. Vamos nos colocar em pé. Há um preço a pagar. Fazer obra de Deus, há um preço a pagar. A obra lá em Cabo Verde, há um preço a pagar. A obra aqui em Vila Velha, nessa igreja, há um preço a pagar. Um preço a pagar. A salvação é de graça, irmãos. A bênção de Deus é de graça. Mas servir ao Senhor vai nos custar. Nosso tempo, talento, às vezes o cansaço.
Você podia querer descansar agora, mas você veio para a igreja. Você está aqui na casa, você podia estar doente, mas você, não, eu vou para a casa do Senhor porque Deus vai me curar. Você veio para a casa do Senhor. Há um preço a pagar. Ali no jejum, na sua oração, na sua busca do Senhor, até que Ele faça, até que o milagre aconteça. E nessa noite eu quero orar com você, por aquilo que Deus colocou no meu coração. Orar pelos fracos. Você se sente meio fraco na sua fé, no Senhor. Às vezes bate aquela vontade de desistir, de jogar para o alto, de largar tudo. Às vezes bate um desânimo no seu coração, você não sente vontade de ir para a igreja, você não sente vontade de ler a Bíblia, você não sente vontade de orar. Eu quero orar com você e por você sobre essas coisas. Você pode colocar a mão no seu coração? Jesus falou: vinde a mim, vós estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, darei descanso a vós. Aliviar, irmãos, é algo imediato. O descanso é algo que vai durar mais. Nessa noite, eu quero orar para que Deus dê um alívio a você, aliviar a sua alma, a sua mente, seu coração, desse fardo, desse peso, dessas preocupações da sua vida. Que você possa conhecer Cristo Jesus, o que te salvou, e o Messias, que é o Senhor enviado. Pai amado, em nome de Jesus, colocamos a mão no nosso coração, para dizer ao Senhor da nossa fraqueza, da nossa limitação, Senhor. Muitas vezes os problemas são tantos, Senhor, que as lágrimas se rompem em nossos olhos, o nosso coração se abate, se entristece. Senhor, em nome de Jesus, primeiramente perdoa os nossos pecados, nos cubra com o teu sangue precioso. A salvação por meio de Jesus está garantida. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Senhor, queremos a justiça que vem do Senhor, a justiça que vem do teu trono, Senhor. E temos, Pai, que reconhecer que temos sido fracos na hora que deveríamos ser fortes, na hora que deveríamos demonstrar fé, na hora que deveríamos ser guerreiros, Senhor, da tribo de Benjamim. Naquelas horas fraquejamos. Oh Deus, nós nos debilitamos, nós nos acabrunhamos, nos intimidamos, nós somos deixados levar pelo nosso emocional, nossos sentimentos, e começamos a culpar as pessoas, culpar a vida, culpar alguém, culpar até o Senhor. Nos perdoa, Senhor, que nessa noite, Senhor, assim como orei por aquela jovem senhora, Senhor, eu te peço agora, coloque paz no coração do meu irmão, da minha irmã. Coloque paz sobre esta igreja, Senhor. Coloque paz em cada um aqui, Senhor. Essa paz que excede o entendimento. Essa paz, Senhor, que nos dá tranquilidade para tomar a decisão certa. Essa paz que vai fazer com que a gente coloque a cabeça no travesseiro e durma tranquilo. Essa paz, Senhor, que vai liberar o milagre sobre nós no teu nome, Senhor. No teu nome, Jesus. Eu te peço agora o milagre que meu irmão, a minha irmã precisa, Senhor. Milagre na casa de cada um de nós aqui, Senhor. Que só tu sabes, que só tu conheces. Se é doença, cura agora, Senhor. Cura agora. Se é algum tipo de opressão, liberta agora. Demônio, você vai embora agora em nome de Jesus, em nome do Senhor. Se é uma crise financeira, Pai, abençoa com prosperidade. Dê um negócio, dá um socorro essa semana. Venha um dinheiro de onde menos se espera essa semana, Senhor. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Pai, abre aquela porta de emprego, Senhor. Abre aquele negócio, aquele contrato, Senhor, que vai permitir para amado meu irmão pagar suas contas. Em nome de Jesus, ó Pai. Abençoa, Senhor Jesus, essa família. Está enfrentando uma crise doméstica, Senhor, no casamento, com os filhos, ó Deus. Tome tuas mãos essa família. Tome tuas mãos essa casa, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Repreendemos todo o mal, toda ação do inimigo tentando criar obstáculos, impedimentos dessa família, Pai.
Oramos em nome de Jesus. Quebra agora, Senhor, todo vício de cigarro, de álcool, de droga, Senhor. Quebra agora, Senhor, esse espírito, Pai, de pobreza, de miséria, Senhor, de vício, Senhor Jesus, que tem levado nossos filhos, Pai, às drogas, tem levado nossos filhos a viver, Senhor, uma vida indigna. No Teu nome, Senhor, te pedimos agora, traz salvação em nossa casa, traga salvação em nossos lares, salva nossos filhos, salva nossa família, Senhor, com Teu nome, com Teu poder, Senhor. Cerca-nos com Teus santos anjos, acampa ao nosso redor, Senhor, a Tua presença real e verdadeira, em nome de Jesus. Muda a nossa história para melhor, Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, que meus irmãos tenham uma história para contar, Senhor, que façam como o apóstolo Paulo, renunciem, Senhor, abram mão em prol do reino, abram mão em prol de conhecer Jesus, de conhecer Cristo Jesus. Foi assim que Paulo falou. Abra mão, que possamos renunciar, Senhor, aquilo que tem nos impedido de conhecer o Senhor mais profundamente, aquilo que tem nos levado a andar só na superficialidade, aquilo que tem nos levado a viver uma vida comum. O Senhor nos chamou para viver uma vida incomum. O Senhor chamou a seguir para viver uma vida extraordinária, curar os enfermos, ressuscitar mortos, expelir demônios, limpar o leproso. É a nossa missão como igreja. Os sinais que acompanharão os que creem, da pregação da Tua palavra. Eu te peço aqui, Senhor, que esses sinais se manifestem na vida do meu irmão, aquele que morreu na vida dele, aquele que morreu na casa dele, aquele que morreu nos negócios dele. Ressuscita, Senhor, ressuscita agora, Senhor. Ressuscita, Senhor, aquele que não deveria ter morrido, mas morreu, Senhor. Aquele que não deveria ter morrido, mas morreu. Ressuscita agora, Senhor. Eu te peço isso em nome de Jesus. Ressuscita a alegria, ressuscita a fé, ressuscita, Senhor, a comunhão, o compromisso com o Teu reino, com a Tua igreja, com a Tua palavra. Ressuscita, Senhor, agora relacionamentos que foram mortos. Ressuscita agora com perdão, com conserto, Senhor, em nome de Jesus, porque o diabo não vai levar mais. Ele é um ser derrotado. O Senhor o derrotou na cruz do Calvário. Em nome de Jesus, limpa, Senhor, essa lepra do pecado, do vício. Limpa agora, Senhor, no Teu nome. Limpa agora, onde quer que esteja, seja limpa agora essa lepra que se apegou, Senhor, que grudou. Sai agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Cura agora, Senhor, do câncer, da dor no corpo, nos ossos, nos músculos, Senhor. Cura agora da diabetes, Senhor, da pressão arterial alta. Oh, Senhor, cura agora, Senhor, a coluna, os ossos, os músculos, Senhor, a perna, a pressão, Senhor, do coração. Cura agora, Senhor, a circulação do sangue nas suas pernas, as veias. Cura agora, Senhor, o cérebro, Senhor, a cabeça, o sistema respiratório, Senhor, os olhos, os ouvidos, a boca. Cura agora, Senhor, o nariz, com o Teu poder, Senhor. Tu é o Deus que sara, Tu é o Deus que cura, Senhor. Cura agora. Oh, Senhor, traz agora um descanso à alma. Remove aquele cansaço, o estresse, Senhor, a fadiga, Senhor. Dê um descanso agora para essa alma. Dê um descanso agora para esse irmão, para essa irmã, dessa luta cotidiana, dessa luta do dia a dia, Senhor. Entre agora com providência, entra agora com milagre, entra agora com o Teu agir, com o Teu mover, Senhor, em nome de Jesus. Abra aquela porta que estava emperrada, abra aquela porta, Deus amado, que o inimigo estava tentando impedir. Que essa porta seja aberta agora, no Teu nome. A reda de Satanás, o Senhor te repreenda, em nome de Jesus. Que essas portas se abram, Senhor. Que milagres aconteçam nessa família, nesta casa, neste lar, Senhor, nessa empresa, nesse negócio, nesse relacionamento, Senhor. No Teu nome santo, no Teu nome precioso, nós te pedimos, Pai. De graça recebemos, de graça damos. Não temos prata,
não temos ouro, mas no nome de Jesus nós oramos. No nome de Jesus nós declaramos as bênçãos do Senhor. No nome de Jesus sejam frustrados todo olho grande, toda feitiçaria, todo encantamento, toda bruxaria feito contra você, todo olhar de inveja lançado sobre sua vida, seja agora desfeito no nome do Senhor. Que o Senhor abra os seus olhos para que você possa enxergar quem verdadeiramente é seu amigo, quem verdadeiramente torce pelo seu sucesso, quem verdadeiramente está do teu lado, em nome de Jesus.